Sejam bem-vindos todos e todas para o nosso primeiro podcast da Revista Subjetiva. Mas calma lá, o nome não é Revista Subjetiva, mas sim Subversivo Podcast. E essa ideia surgiu da gente mesmo, assim, de criar uma forma de conectarmos melhor ainda com os nossos leitores e também trocarmos uma ideia sobre assuntos do nosso cotidiano que já são abordados na nossa revista, mas só que de uma outra forma, uma forma mais descontraída, uma forma como se fosse uma conversa de bar mesmo. Então é essa a ideia. A ideia é ser um local onde a gente fale um pouco da gente mais, onde vocês possam enviar seus comentários, seus e-mails, a gente possa respondê-los aqui. Então, essa é uma conversa muito descompromissada, a gente vai procurar trazer sempre convidados e também falar sobre assuntos que vocês recomendem pra gente. Então, espero que vocês curtam esse projeto, né, que é dentro da Revista Subjetiva. Então, se você ainda não conhece a Revista Subjetiva, está ouvindo a gente de outro lugar aí, do espaço sideral, não sei. Então, busca a gente no Facebook, no Medium é onde a gente está alocado. Então, vamos lá, deixa de enrolação e vamos nessa. E hoje o nosso programa de estreia está começando justamente no famoso Dia da Toalha, né? Então a gente vai trazer um assunto relativo a esse tema que é tão caro a muitas pessoas, que acabam generalizando ou vulgarizando o Dia da Toalha, acabando esquecendo o que ele de fato significa, e também muitas pessoas que ainda não conhecem por que a toalha e por que é o Dia do Orgulho Nerd. Então vamos começar com a apresentação da nossa bancada, digamos assim. Não estamos em bancada, mas é como se fosse. Então vamos lá, apresentações daquela forma, bem descontraída. Meu nome é Amadeus e eu me descobri nerd jogando RPG de mesa. Aquelas coisas bem de reunião de domingo à tarde e fazendo coisas de nerd em redes sociais. Muito bom. Meu nome é Dandara, eu sou graduanda em Belas Artes e sou dona do site do Cinema TM. E eu me descobri nerd quando eu tinha 11 anos e a minha mãe me levou no cinema pela primeira vez para assistir Star Wars Ameaça Fantasma. E foi uma experiência incrível e mudou minha vida. Eu sou o Renan People, eu sou redator publicitário e eu me descobri nerd também parecido com a Dandara. A minha mãe sempre gostou muito de coisas nerds, apesar de não se assumir nerd, tudo bem, mas ela me apresentou muita coisa legal, do rock and roll a Star Wars e tudo mais. E eu demorei um pouquinho para assumir essa parte, que eu era meio rebelde roqueiro, mas agora eu sou 100% nerd. Graças a Deus, foi convertido. E meu nome é Lucas e eu sou o editor e também criador da Revista Subjetiva, sou estudante de Ciências Sociais e eu me descrevi nerd jogando Zelda Ocarina of Time. Nossa! Joguei logo a referência aí. A gente vai manter o assunto do dia sempre uma surpresa, mas claro que o tema a gente vai dar antecipadamente. E o tema de hoje é, como eu já falei antes, o Dia da Toalha. Mas o assunto é justamente esse que vocês acabaram de falar. Como vocês se descobriram nerd? O que é ser nerd? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil. Mano. Porque hoje, antigamente, a gente tinha muito aquele pensamento de um estereótipo. Mas hoje em dia, com essas diversas vertentes, né? Então, assim, essa pergunta eu acho que é uma pergunta que... evidente que não vai ter uma verdade, uma mentira, mas eu acho que é legal cada um trazer o seu ponto de vista do que é ser nerd hoje em dia. Então, acho que eu vou começar falando, né? É difícil, Lucas, meu Deus. Eu acho que... Engraçado que eu falei que era pra ser uma conversa de bar, mas vai virar a palestra do Leandro Carnal. Não, calma. Não vai precisar disso tudo, não. Joguei pra mesa. O que vocês acham que é ser nerd? Eu tenho uma definição muito boa de ser nerd, que eu aprendi inclusive com o pessoal do Jovem Nerd. Que é ser nerd é ser muito apaixonado por alguma coisa. A ponto de você querer saber tudo sobre aquilo, estudar aquilo. E pra mim não precisa ter um assunto específico. Basta você gostar daquilo e se esforçar para conhecer cada vez mais. É que a mesma definição, né, para hacker, a gente tem muito aquele estereótipo do hacker, que é o cara que só sabe de internet, mas na verdade ser hacker é uma pessoa que ela gosta muito de um assunto e ela vai a fundo e quer saber de tudo sobre aquele assunto, né? Então a gente cria muito esses estereótipos, né? Porque na real, assim... O geek. Sim, o geek.
Exatamente. Porque na real, tipo, a gente tá numa plataforma assim, né, que é uma comunidade de leitores, né? A própria comunidade nerd, ao meu ver, começou na literatura, né? Se a gente pensar nos anos 80, 70, até antes, era através dos quadrinhos, daqueles quadrinhos que viam no jornal, né? Claro que eu não peguei essa época, mas tipo, e é um assunto assim que tá muito em voga, né? Então acho que hoje em dia tem muitos debates que a gente faz acerca do assunto nerd, né? Então, eu acho que é um espaço que abre muitas vertentes, né? Tem o gamer, tem o otaku, tem a galera que gosta de K-pop, tem a galera que gosta de quadrinhos, tem a galera que faz cosplay, então, assim, o que vocês acham? Eu vou ser sincera, quando eu comecei essa ideia de ser nerd, né? Eu comecei, na verdade, por conta do bullying da escola. Eu não sabia o que era ser nerd. Pra mim era uma coisa natural, uma coisa normal eu ter essa curiosidade de buscar, descobrir as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, as coisas que eu lia, as coisas que eu escrevia. E a minha mãe, ela sempre teve essa qualidade nerd. Então, desde criança, eu sei o que é Star Wars. A minha mãe é ficcionada em Star Wars. Então, desde muito nova, eu sei o que é Star Wars. E eu descobri Senhor dos Anéis também muito cedo. Eu descobri a ler. Eu sempre sofri bullying na escola por causa disso. E todo mundo me chamava de nerd. E eu não sabia exatamente o que era isso. E eu sempre fui para esse lado. Eu sempre li HQ, eu sempre fui gamer. Eu sempre procurei ficar antenada no cinema. Eu não quis ser mulher e ser nerd hoje em dia. Porque, por incrível que pareça, pode ser real ou não, mas é muito preconceito, porque quando algum homem escuta assim, você é nerd, eles já perguntam coisas absurdas, tipo, se eu falar, eu leio a HQ do X-Men, ok, quando é que o Magneto morreu, quando ele ressuscitou, qual é o nome do filho dele verdadeiro, blá 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 blá, sabe? Mas eu acho que isso é tão normal com todo mundo, né? Esse questionamento sempre rola essa dúvida com a outra pessoa que gosta do mesmo assunto. Com certeza. Você testa aquela pessoa pra ver se ela realmente... Pra saber se ela realmente é nerd, né? Pra saber se ela realmente sabe o que ela tá falando, porque tem muita gente que finge que sabe do que tá falando, né? Hoje em dia, né? Tem até, tipo, uma crônica que eu escrevi já falando. Tem que sempre puxar a literatura. Que eu escrevi, né? Que é o homem que não sabia dizer não sei. Que é basicamente essa ideia da pessoa que ela tem tanta informação que ela não consegue assimilar tudo ao mesmo tempo. Então, como ela tem uma facilidade de chegar àquele fim, então ela realmente tem a dificuldade de não se posicionar. Então, eu acho que isso é uma coisa que está muito em voga. E a Dandara falou uma parada que eu super concordo, assim. Que eu acho que quando você é mulher e você é nerd, as coisas são tudo em dobro. Tanto que tem grupos específicos onde é totalmente proibido machismo, LGBTfobia, racismo. Tem até um grupo que eu faço, 2 grupos na verdade, que é o Mind on Mars e o Cabrito Nerd. São 2 grupos assim que eles basicamente criaram essas comunidades justamente por causa desses tipos de opressão. Resposta, né, no caso. Como se fosse uma resposta mesmo. Tipo, aqui vai ser um grupo onde a galera não vai ter qualquer tipo de opressão. A gente não vai tolerar isso. E eu acho que são iniciativas legais. Eu acho válido. São os grupos que eu mais interajo, consigo falar sobre assuntos. Porque, na realidade, é muito isso, né? Tipo, a gente tentando provar que é nerd o tempo todo. Então as pessoas realmente nunca acreditam. Mas tipo, desculpa interromper, mas é uma coisa que me irrita um pouco, né? Por que a gente tem que provar que a gente tem que ser nerd? A moda hoje em dia é ser nerd. Isso a gente vê de todas as formas. Esses grupos de paquera, grupos de cinema, grupos de literatura, grupos de filmes, grupos de todos os tipos, todos os nichos. Todo mundo agora quer ser nerd. A moda é ser hipster nerd. E a gente tem que provar o tempo todo que a gente é nerd. Se você não for nerd, você não é aceito. E tem várias formas de ser nerd. Você mesmo disse há um pouco tempo agora que tem várias coisas. A gente tem otaku, tem K-pop, tem a pessoa que só lê quadrinho, a pessoa que só lê livro, a pessoa que só vê filme. Mas aí você tem que saber de tudo um pouco. Você agora é obrigado a saber de tudo um pouco. E eu acho isso um pouco ruim, porque, querendo ou não, a gente tem muita coisa que aprender. Então, todo mundo tem algo para ensinar também.
Então eu acho que essa coisa de reafirmação nerd é uma coisa muito errada na minha visão. Porque eu não para pensar, tem babaca em tudo que é lugar, né? Não, exatamente. E tem muita gente, e geralmente, gente, desculpa, eu sou a única mulher dessa conversa, então, infelizmente eu vou ter que voltar pra isso. Porque tem muito homem nerd que ele, no grupo, tem que ficar se reafirmando, não, porque o Coringa é melhor do Heath Ledger, ou então Senhor dos Anéis é o melhor filme por causa disso, ou quem lê Harry Potter é um bosta por causa disso. E aí eu fico, gente, deixa a pessoa gostar do que ela quer, entendeu? E eu acho isso ruim, porque isso meio que cria um padrão. E eu sou nerd, eu sou mulher, eu sou nerd, eu cresci sendo nerd, a minha educação é ser nerd. A minha mãe é nerd, ela é uma das primeiras mulheres nerds que eu conheci na minha vida. E eu não sei, eu não consigo viver de outra forma, eu não consigo me ver em outro mundo. Mas eu experimento coisas que não são nerds e faz bem pra saúde, sabe? Então eu acho que essa reafirmação nerd é uma coisa meio ruim, porque você acaba excluindo as pessoas que não conhecem esse mundo nerd. Você só pode ser nerd e andar com nerd. E às vezes existem pessoas que querem conhecer esse universo e não são permitidas dentro desse universo, porque a gente mesmo como nerd tira elas, a gente não deixa, a gente não trata elas, nós não somos bem, como que se fala? Nós não, como é que é? Ai, gente, me ajuda. A gente não dá boas-vindas para essas pessoas, entendeu? Sim. Mas eu acho que a gente tá passando por um momento também de que o ser nerd, ser geek virou legal, né? Antes isso não era muito bem visto. Então, cada vez mais, as pessoas estão se reconhecendo. E aí a gente tem todo tipo de gente dentro da gente, dentro do tipo de nerd que a gente é. Tipo, até acho que pensando aqui, né, qual foi o momento em que realmente se popularizou o ser nerd, eu acho que é muito devido à internet. Eu acho que essa ascensão da internet trouxe um conteúdo de uma forma que antes as pessoas julgavam e distanciavam, mas agora como tá tudo muito próximo, a gente tem tudo muito perto, então eu acho que... E também The Big Bang Theory, eu acho que, pô... A moda, né? A moda da série, The Big Bang Theory. Os bazingas. Exatamente. Cara, eu acho que ser nerd estourou pra mim, acho que cinematograficamente falando, né? Porque eu mexo muito mais com cinema do que com a literatura em si. Porque pra mim ler livro é uma coisa normal. Então, tipo, eu acho que estourou pra mim mesmo quando começou a coisa do Star Wars voltar, do Star Wars virar produto. Nada, antes camisa, disso. Não, assim, foi quando pelo menos eu comecei a prestar atenção nisso, né? Acho que quando a Marvel começou a dar certo no cinema, foi que aí a mídia começou a prestar atenção mais nos nerds. Quem estivesse falando em texto, eu ia botar entre aspas, a Marvel começou a dar certo no cinema. Mas tudo bem. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast sobre Marvel e DC e falar como a DC não deu certo. Por favor, já vou criar essa treta, senão vamos... Já deu pra ver quem é fã da Marvel aqui, né? Não, eu sou DC, mano. Eu sou DC. Não, tipo, depende. Tipo, eu adoro a Vertigo, né? A Vertigo, sim. A Marvel é melhor, só falando aqui. Não, assim, a Marvel é muito boa. Ele surgiu só pra criar treta. Eu só queria deixar claro que começou a treta. A treta foi implantada com sucesso. A Marvel é muito boa, mas o meu problema com a Marvel é que ela tá fazendo uma coisa que me irrita muito e é pela Disney. Ela tá fazendo um filme pro público todo. Ela não tá fazendo, sabe? Ela não tá dando aquela profundidade que ela tem. Porque, porra, a HQ do X-Men é muito profunda. Ela é muito sombria. E dos Vingadores, a Guerra Infinita também é de chorar. Eu li chorando a HQ. Então, ela vai fazer um filme pra criança, e isso me irrita. Mas, faz o quê? É porque, infelizmente, tem que agradar todos os... Né? A gente já não é mais só os nerds, mas, né? Voltando pro assunto, tem que pensar também em grana. Exatamente, voltando pro assunto nerd, isso é uma coisa muito boa. Fazer um filme nerd que justamente é para um público
que lê o HQ e você fazer um filme onde qualquer um pode assistir, no caso, qualquer um que não leu o material original, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eles passam disso. Eles criam um material que quebra o original. Então é isso que me irrita um pouco na Marvel. E é por isso que os fãs da Marvel não gostam da DC, porque a DC não tá nem aí pro público que não leu o HQ. Eles criam uma parada só pra quem leu o HQ. E... até vem um conceito, né? Tipo, cultura pop, né? Tipo, ser nerd virou cultura pop. Ou seja, é uma parada assim, que tá pra todo mundo agora. Não existe mais aquele nicho fechado e tal. Não, agora... Tipo, até quem joga Candy Crush tá se considerando nerd agora, galera. Então, assim... gamer, tá se considerando gamer. Pô. O Candy Crush, não me julgue. Se a gente fosse colocar para um pensamento de forma geral... por exemplo, eu tenho amigas que não eram nerds, elas não eram consideradas nerds, né? Elas eram cultura pop de uma forma geral. Agora, com nerd sendo parte da cultura pop, Star Wars sendo parte da cultura pop. Quando eu era criança, mais ou menos na minha pré-adolescência, quem gostava de Star Wars era gente velha, era gente de 30 anos, 40 anos. Agora tem menininha de 5 anos usando o blusinho do Darth Vader. Então eu acho que eu tenho amigas, por exemplo, que elas não sabiam nem o que era Star Wars. E hoje nós debatemos Star Wars como se a gente cai na mão mesmo. É uma coisa legal porque não ficou um conhecimento fechado, sabe? Deu margem pra isso. E The Big Bang Theory ajudou bastante, mesmo sendo modinha e mesmo viajando muito, ajudou bastante. Porque RPG, quando eu era criança, era coisa de vagabundo, era coisa de gente que não sabia... sabe, não era social, era interativo e tal. E hoje RPG é uma coisa que tá na moda e todo mundo gosta, e D&D. E Stranger Things entrou na Netflix e mostrou que é um RPG de uma forma divertida. E eu achei isso muito legal. É uma interação de grupo. Exatamente, eu achei isso muito maneiro. Mostrou que é o RPG, mostrou... a literatura está crescendo muito e mostrando que fantasia é uma coisa que vende, fantasia é uma coisa boa. E eu acho que isso é muito importante para a cultura de hoje em dia. E é legal ver que a literatura fantástica brasileira está crescendo muito, né? Para mim, assim, um dos melhores livros que eu li foi A Batalha do Apocalipse. E é um livro incrível, assim, que você lê. É um cara, assim, não só o papel também do Jovem Nerd, eu acho que a gente não tem como não citar o Jovem Nerd, porque... assim, até pra mim que também sou youtuber e tal, trabalho com cultura pop num canal no YouTube, eles são super uma referência pra mim, porque não apenas por eles trazerem o conteúdo que é muito bruto e trazer de uma forma mais mastigada, eu acho que isso é uma parada boa, mas também por eles fazerem com que a gente conhecesse mais esse universo, tal, de uma forma descontraída, assim. Então... e também por eles promoverem, né, tipo, a literatura fantástica brasileira através das suas ações e tal. O próprio Eduardo Spohr só conseguiu, assim, se alavancar por conta do Jovem Nerd, né, nas campanhas que eles fizeram tal, vendendo. E hoje o Jovem passaram a causa dele. Sim, eu achei, isso incrível. Então, agora sim, a literatura fantástica brasileira tá num boom gigantesco. Eu acho que isso é um cenário muito bom pra gente que curte... Eu vou ser sincera, eu não conhecia a literatura fantástica brasileira até uns 2 anos atrás. Eu era muito fechada nessa ideia. Eu era preconceituosa, eu pensava que a gente não conseguia escrever literatura fantástica. E aí, uma amiga minha, que é fãzaça do Eduardo Spohr, ela me emprestou A Batalha do Apocalipse e eu falei, meu Deus, por que eu nunca li isso? E é incrível. O cara consegue, tipo, pegar os melhores elementos, os elementos que foram mais bem sucedidos na literatura fantástica. Você vê diversas referências a Tolkien e C.R. Lewis. Sim. Então ele pegou isso e ambientou, tipo, no Rio de Janeiro, sabe? Era exatamente na Lapa, tá ligado? Então, é muito bacana você tá vendo um negócio que tem um assunto que você gosta, num local que você conhece, ou tem uma facilidade para reconhecer. Mesmo que você não tenha ido no Rio de Janeiro, você tem uma ideia de como é, né? Então você acaba vivendo aquela história para mais próximo. Né? O André Bianca
dois escritores já antigos, né? Eles já estão. O André já tem 10 livros já, eu não sei nem contar quantos livros ele tem. E ele só veio decolar agora realmente com essa atenção aí da literatura fantástica, né? Eu tenho uma amiga que ela diz que o André Bianco é o Stephen King brasileiro. A cada 3 meses ele lança um livro. Não Exatamente. Nossa, esse aí é realmente. George Martin não consegue lançar logo a continuação das Crônicas de Gelo e Fogo. Martin não lança, eles lançam juntos, né? Por eles juntos. Acho que o André Bianco e o George Martin tem que fazer uma parceria aí pra adiantar logo esse negócio, que não é possível, gente. Eu acho justo também. Nossa, eu fiquei tipo. Não, eu acho assim, em relação à literatura, eu comecei a ler muito cedo. Graças a Deus, a minha mãe me ensinou ao que era a literatura fantástica com Brumas de Avalon, né? Eu sempre fui muito ficcionada com essa ideia medieval, então eu queria ser uma viking quando eu era criança. E ela me apresentou, ela me apresentou Brumas de Avalon e, na verdade, ela nem me apresentou o livro, ela contou a história pra mim. Foi um grande evento. Eu e meu irmão sentados no sofá com pipoca e refrigerante, e ela fazendo as figurações na sala, e foi um grande evento nesse dia. E eu procurei saber sobre o que era, e eu descobri Harry Potter, né, e depois eu descobri Senhor dos Anéis, eu descobri Nárnia, e pra mim, a fantasia era uma coisa europeia, era uma coisa americana, não era uma coisa brasileira, porque os livros que eu lia foi pela coleção Vagalume, né, que eram os livros de escola. Então eu não tinha essa questão da fantasia mesmo. E quando eu descobri a fantasia brasileira, que foi, eu assumo vergonhosamente, há uns 2 anos atrás, com o próprio Eduardo Spohr, eu fiquei maravilhada, eu fiquei realmente maravilhada. Eu falei, nossa, a gente consegue fazer isso, a gente é muito bom nisso. E eu fiquei assim, eu agora procuro muito mais ler fantasia brasileira do que fantasia estrangeira. Eu sempre tô de olho também. A gente sempre tem esse. Acho que isso é até com o cinema, né? A Dandara pode falar melhor, que ela com certeza trabalha com isso há mais tempo. Mas a gente tem muito essa mania de achar que tudo que vem do cinema nacional é uma bosta. Mas, pô, tem filmes consagradíssimos. Do Glauber Rocha, por exemplo. Mas também falando de filmes mais recentes, que é o Aquários, que, pô, é um filme do caralho, assim, entendeu? Até nessa crise aí política que a gente tá vivendo, não querendo meter a crise política no meio, mas, tipo, a questão... Tem como não. Aquela cena final, assim, dela, só já dando spoiler mesmo, que ela chega lá na corretora, e, pô, aquela cena foi muito essa crise política. O cinema mostra um pouquinho também daquele lado que a gente já tava comentando do nerd, né? O preconceito, a gente volta pro preconceito. A gente acaba sendo preconceituoso com a gente mesmo, né? A gente acha, não existe literatura no Brasil. Esse preconceito é sem querer. Principalmente o assunto falando do cinema. Porque, olha só, 50% do que a gente produz, cinematograficamente falando, é bosta. Eu vou ser sincera, é muito bosta. E os outros 50% são filmes independentes que muitas pessoas não conhecem. Esse mês mesmo, de maio, saiu um filme chamado Beduíno. E é um filme brasileiro independente que pouca gente conhece. Só que esse cinema brasileiro bom, esse filme, essa ideia cinematograficamente falando brasileira boa, tá nos cinemas da Zona Sul do Rio de Janeiro, da Zona Sul, da parte rica de São Paulo, e não na parte acessível do público. Aquários fez sucesso porque fez aquele protesto político em Cannes. Então saiu nas notícias. Então fez um sucesso danado. Mas se não tivesse feito isso, ele ia ser um filme cult brasileiro que pouca gente ia conhecer. Só quem realmente tem esse nicho do cinema nerd que ia saber o que é. Isso é uma coisa muito ruim, porque a gente produz essas comédias pra massa, né? Que são as comédias com o Hassum, e essas comédias do Porta dos Fundos e blá blá blá, que é pra massa assistir. E a gente produz esse material riquíssimo do cinema brasileiro que fica fechado no nosso mundo nerd, que só quem conhece é o nerd, e fica cult. É o cult chato da festa, que só sabe falar de filme que ninguém conhece. Só fala de filme do Godard. Essa pessoa. Do Truffaut. Então, vamos falar agora de eventos, né?
que vocês acham assim dos eventos? Eu tenho uma crítica assim muito grande assim até a Comic Con, não só a de São Paulo, mas também as outras, né? Porque eu acho que assim, os eventos nerds viraram uma parada assim muito pró-consumo, sabe? Você não tem mais aquele momento de troca, de quadrinho e tal, da galera jogando Pokémon. Os eventos nerds hoje em dia vieram uma parada assim totalmente compre e compre e não pare de comprar. Então, tipo assim, você não tem aquele momento mais da troca, sabe? Você vai lá, eu conheço muita gente assim, pessoalmente, que fala que vai nos eventos mesmo pra comprar alguma parada, não vai pra assistir o seu dublador. Oi, né? Pelo menos da Comic Con, o foco sempre foi vender, né? Eles têm o lance de aproximar a pessoa do artista com aquele lance do SCL, né? De trazer os quadrinistas e você ficar perto deles, ganhar um desenho ou algo do tipo, comprar, pagar para tirar uma foto. Já é uma coisa comum, a prática que eles estão trazendo para cá agora, né? Então, eu fui na Comic Con de 2014 e eu vou falar pra vocês, valeu cada segundo, porque a Comic Con foi incrível, gente. Foi o primeiro evento grande nerd que eu fui. E eu tive a experiência de ver Jason Momoa do meu lado, na fila pra tirar foto no sofá dos Simpsons. E sabe, tipo, eu tive experiências de ver o ator que faz o Gimli do Senhor dos Anéis a centímetros perto de mim. Então, assim, foram coisas que a minha infância agradeceram essa experiência. Mas, ao mesmo tempo... de ir pra Comic Con aqui em Recife também. Eu tô simplesmente apaixonado pela Comic Con. Eu não tenho palavras pra descrever como é bom. Foi o tour Nordeste, não foi? Da Comic Con Experience. Então, o Omelete em 2014... Gente, é sério. Se vocês forem na Comic Con de São Paulo hoje... E aí, em comparação à Comic Con Experience de 2014, que foi a primeira, é uma experiência completamente diferente. A de 2014 estava muito vazia. Você podia escolher onde você sentava, você podia andar com muita tranquilidade. Não tinha tanta fila, sabe? Era uma experiência. Era realmente a experience, era uma experiência. E fez sucesso. E em 2015, estava muito cheio. Era impossível andar. E virou o que você, Renan, e o que você, Lucas, falaram. Virou uma rede de consumo, porque o pessoal não estava interessado em trocar, em ter essa experiência de troca de cultura nerd. Eles estavam interessados em comprar action figures ou participar dos painéis para tirar foto e postar no Instagram. Tudo bem, eu tirei muita foto, também postei no Instagram, mas o intuito era você conhecer esses artistas. Eu lembro que eu participei de 3 painéis, que foi do Jim Lee, o quadrinista do Batman, e foi o das mulheres da DC, das quadrinistas mulheres da DC, e o painel da assessora e da produtora do Frank Miller. E foram os melhores painéis da Comic Con, e foram vazios, eles estavam completamente vazios. E o painel do Jim Lee foi incrível, porque ele contou todo o processo criativo dele, como ele começou a desenhar, quando ele começou a carreira dele, sabe? Quando ele realmente viu que era aquilo que ele queria fazer para a vida dele. E os painéis das mulheres falou sobre o preconceito feminino dentro da indústria dos quadrinhos. Falou como elas atingiram o sucesso. Os próprios eventos de anime, agora, se você for ver, né? Quais são essas atrações? São tipo youtubers que não tem nada a ver com o anime. Exatamente. Nos eventos de anime você tem tudo menos anime. Aí você vai lá, bota lá, Anime Friend. Aí tem lá, Júlio Cossielo. Aí, sei lá, Cauê Moura, tipo, essa galera não fala de anime, tá ligado? A maioria é aqueles YouTube de gameplay, né? Nossa, velho, nem fala. Putz. Isso tipo, eu sinto uma falta. Nossa, todos os convidados eu não conheço um. É tudo gameplay. Eu fui muito evento de anime, tipo, quando eu era mais novo. E eram experiências assim incríveis. Era o lugar de você ver o dublador do Seiya na sua frente e ele falar alguma coisa com a voz do Seiya pra você, sabe? Aquele negócio que você fica arrepiado. Isso é incrível. Na Comic Con, o dublador do Goku, ele tava durante o evento, percorrendo o evento, falando com as pessoas com a voz do Goku.
Sim, foi incrível, foi muito incrível. O Wendell é um amor de pessoa, cara. E eles são caras assim que são pouco valorizados, né? Eu acho que a nossa infância e descobrindo esse universo, assim, muito na TV Globinho, naquele no Toonami, no Cartoon, sei lá, pelo menos tô falando da minha infância, não sei quantos anos você tem, gente. Mas, tipo, era da nossa infância. Então, tipo, eles davam vida aos personagens. Eu acho que se não fosse dublado e se eles não fizessem parte do personagem como eles fazem, sabe? Que nem tipo aquela cena do dublador do Logan, né? Junto com o Hugh Jackman, assim, foi. Sim, Pô, isso foi sensacional. Foi legal, Eu né? chorei. foi uma realização, assim, de infância ver, tipo, as duas pessoas que deram vida ao personagem, né? Um com a voz e o outro com Eu pago um pau danado pro dublador, velho. Eu sou muito apaixonado pelo Wendell, eu acompanho ele pra caramba. O Guilherme Briggs também, eu pago um pau do caramba pro Guilherme Briggs. O Instagram dele é incrível, porque do nada, assim, ele faz uns personagens que você não esperava. Muitas animações da Fox, por exemplo, tem uma animação chamada Eldorado, Em Busca do Eldorado, né? Que é uma animação que saiu na mesma época que Simba foi dublado pelo Thiago Lacerda e também pela Giovanna Antonelli. E na Busca ao Dourado, ele faz o personagem Túlio. Gente, é sensacional. O Túlio é o melhor personagem dessa animação. Isso. Porque é justamente o Guilherme Briggs, porque ele é foda. Tipo, isso que eu acho, assim, muita sacanagem que vem acontecendo muito agora de atores que não trabalham necessariamente com a voz dublando. Tipo, Fábio Porchat fazendo dublagem. Aí eu realmente tenho muita crítica. Cara. Eu sempre fico. Eu lembro dele, do Olaf, quando eu vejo o Fábio Porchat, toda vez. Ah, é, né? Então, tipo, caraca. Gente, assim, essa questão dos atores, eu defendo um pouco, porque um dublador, ele também é um ator, né? Muita gente não tem essa concepção que um dublador, ele é um ator, porque ele precisa entrar no personagem. Mas, por exemplo, tem essa animação do Simba, que é com o Thiago Lacerda e a Giovanna Antonelli, que é uma animação antiga que eu diga 2000. E a animação original, ela é dublada pelo Brad Pitt e a Catherine Zeta-Jones. Eu não consigo ver o filme na voz original. Eu vejo o filme dublado, porque a dublagem realmente ficou muito boa. A atriz, que no caso é a dubladora, que agora não me veio na minha cabeça, que dubla a Ares, que é a deusa da discórdia. Nossa, ela dubla a Paola Bracho. Gente, por favor, né? Como é que eu vou ver um filme desse legendado? É impossível, eu tenho que ouvir a voz da Paola Bracho dublando uma animação. Eu acho que depende muito do diretor de dublagem ou do estúdio, né? Porque hoje em dia, eles veem muito o fato de vender. Então, é muito mais fácil você contratar alguém, chamar alguém que tem um nome, mesmo que seja independente de ser ator ou não, e tentar vender mais por causa disso. Ontem mesmo eu vi um péssimo. Eu tava assistindo, minha irmã tava assistindo aquele filme Enrolados. Eu acho que é da DreamWorks, eu não sei. Que é a Cinderela, né? E o Luciano Huck faz o cara. Bicho, eu não conseguia assistir o filme imaginando o Luciano Huck fazendo aquilo. E a dublagem é péssima, é de mau gosto, cara. Ele até que se esforça, eu tenho que dizer assim, mas é muito ruim. Por exemplo, Atlantis. Atlantis saiu em 2001, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas a personagem principal é dublada pela Camila Pitanga e uma das vilãs é dublada pela Maite Proença. E nossa, a dublagem é sensacional, é incrível, elas têm essa dinâmica com a personagem, né? Então eu acho que depende muito, realmente, do estúdio, de quem você contrata, de como a pessoa trabalha com o talento dela. Mas Enrolados é o exemplo de que não chamem youtubers para dublar personagem. Não chamem apresentadores de talk show para dublar personagem. A gente tem até um exemplo mais recente. A gente tem um exemplo mais recente nos games da Peach dublando Mortal Kombat. Ou do Roger lá dublando do Battlefield. Pelo amor de Deus. Olha, vou ser sincera, eu joguei Mortal Kombat só pra ver essa dublagem. Hoje nem deu certo na música. Olha. Que isso? Que maldade. Vai ter muito hater nos comentários. Pelo menos deu certo no talk show lá do Danilo Gentili. Talvez. Mais ou menos. Não, mas assim, eu acho que
nesse mundo nerd da gente, a gente tem muitas ideias e muitos caminhos a seguir, né? Nós temos o cinema, nós temos a literatura, nós temos gamers, nós temos as séries agora, que elas estão voltando mais para esse lado, elas estão explorando personagens assim. A minha única reclamação, que eu diria, no campo que eu conheço, que é o nerd, né? Eu cresci assistindo filmes onde o personagem nerd, ele era coadjuvante, ele era o amigo idiota, e eu nunca tive uma representação nerd heróica, onde o personagem era o principal, onde ele tinha essa visão principal. E eu fui ter essa visão numa época de cinema onde eu nem era nascida ainda, que foi com os filmes do John Hughes, foi Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, Garota Rosa Shocking. Então, esses filmes são importantes porque, apesar de ser uma construção adolescente social americana, né, visão estadunidense da ideia, são filmes onde o personagem nerd, ele era visto como alguém igual, como um personagem igual. E eu acho isso importante. E quando surgiu os Patricinhos de Beverly Hills, foi tudo por água abaixo. Mas eu considero hoje a visão nerd, cinematograficamente falando, uma coisa muito boa. Porque o nerd agora, mesmo que ele trabalhe com estereótipos ainda, a forma de se vestir com camisa xadrez e bolsa, né, de um ombro só, eu ainda acho que o nerd está crescendo no cinema e se tornando o personagem principal. E eu dou graças a isso, por incrível que pareça, eu dou graças a isso a Star Wars. Porque Star Wars, essa nova geração de filmes da Star Wars, com esse novo mercado de produtos do Star Wars, estão mostrando para os fãs que é ok você ser nerd, que tá tudo bem você ser nerd, sabe? Não é crime, você não vai ser zoado na escola se você for adolescente, você não vai ser considerado velho demais se você for adulto. Isso é uma coisa muito boa. Eu acho que Star Wars é realmente o maior exemplo já de todos os tempos da causa nerd. Né? O próprio novo Homem-Aranha, né? Agora eles estão dando enfoque mais num garoto que é adolescente e que ele ao mesmo tempo é geek também, né? Porque é um garoto totalmente fissurado em tecnologia, e tanto que ele fecha o pacto lá com o Tony Stark em Guerra Civil por conta da figura do Tony Stark ser um cara super inserido nesse meio tecnológico. Eu acho que, a gente conseguiu elucidar diversas formas e diversas maneiras e chegamos a essa conclusão de que ser nerd é você gostar muito de alguma coisa, né? Um complemento que a Dandara falou, que eu achei bem legal, é que antigamente nerd era uma coisa muito... era zoado, né? Você zoou alguém de nerd. Lá no ensino médio, tinha muito essa parte de bullying. Mas hoje em dia, muito adulto é nerd, né? Tipo, eu vejo isso. Hoje em dia eu jogo bastante RPG e, tipo, eu jogo com caras de 50, 60 anos, 40. E os caras jogam com 20, 18. Então, você vê que é muito diversificado em questão de idade. Mas que preconceito contra você é velho pra isso ou você é muito novo pra isso. Um outro ponto também que eu vi bastante isso foi com o Pokémon. Eu tenho alguns amigos que os caras têm uns 40 anos, mas eles saem todo dia pra jogar Pokémon GO, eles têm GBA, tem aquelas coisas bem antigas e são extremamente viciados em jogos. E eles realmente se entram nesse mundo, entendeu? Eles não ficam só jogando. Os caras quartos temáticos de Pokémon, tipo, um cara de 40 anos. É muito bizarro. E a maioria das pessoas que eu jogo são pessoas mais velhas que eu, e é muito engraçado isso. Inclusive meu chefe joga comigo, eu já saí pra caçar Pokémon com meu chefe, velho. Vê que louco isso. Irado. Não, e muita gente também E muita gente também não tem consciência, né? De que, tipo, Pokémon faz parte de um universo nerd, né? E que, tipo, se você falasse sei lá, 2 anos atrás que você jogava Pokémon Red no seu, sei lá, no seu Game Boy ou no seu celular, você era totalmente assim, nossa, você joga Pokémon? Por que você não joga FIFA? Era sempre essa pergunta. Por que você não joga FIFA? Nossa, então, assim, eu vou ser sincera, eu vou ser linchada agora por vocês 3, porque eu vou ser sincera, eu não gosto de Pokémon. Eu nunca gostei. Eu tô encerrando minha ligação aqui. Pra mim, sim, ser nerd atualmente tem sido muito difícil por conta,
né, da vida acadêmica e adulta. Então, assim, meu maior contato com a cultura pop, assim, nem é mais o videogame que foi o que me introduziu nesse mundo, mas sim as séries de TV, cinema também, e eu continuo lendo quadrinhos, inclusive tô lendo aí, tava lendo até o velho Logan, né, que saiu agora recentemente, o filme do Logan, que não tem nada a ver quase com a história do Melhor velho filme de Logan. todos os tempos. Será? Eu... Olha, não vamos começar. Então, assim, pra mim vem sendo assim uma coisa assim muito pontual. Deixou de ser algo que era rotineiro, né? É evidente, quando você, entre aspas, cresce, né? No meu caso eu não cresci muito, mas quando você cresce, você tem diversas responsabilidades. Então, assim, pra mim hoje em dia também tô tentando voltar a ler literatura fantástica e tal. Ainda não li o último da série do Filhos do Éden, né? Do Eduardo Spohr. Vou tentar ler agora daqui pra frente, mas meu maior contato com a cultura pop, muito por conta do meu canal também, vem sendo conteúdo audiovisual e quadrinhos. Concordo que tá mais difícil ser nerd hoje em dia, mas por questão financeira e não mais por Quadrinho tá muito dificuldade. caro, gente. Exatamente, tá cada vez mais difícil. Cinema tá ficando mais caro. Porra, nem fala. Não, mas se você Action pensar, figure é caro. mas se você pensar que hoje em dia tem PDF, né? Tem tudo em PDF, então já é um adianto por um lado. Isso é um outro tema, já é mais polêmico. É. Eu pego tudo, tem um Pra Kindle, você, eu pego, boto tudo no Kindle e vamos lá. mano, não consigo ler livro digital, não. Foi mal. Ah, não. Dá O não. cheirinho do livro novo não tem comparação, né? Gente, Não tem não. o dinheiro que eu economizo de Xerox na faculdade só com o Kindle é tipo, é o que garante o meu Deadpool no final Pô, do mas mês. aí é uma coisa Faz acadêmica, sentido. né, cara? Mas aí é uma coisa acadêmica, tu não tá comprando por teu prazer. Acho que se eu fosse comprar um livro meu por prazer, teria que ser livro mesmo, livro, pra tocar. Mas, voltando para a dificuldade de ser nerd também, eu acho que a gente agora já tem mais opções também, né? Isso é uma outra coisa que a gente devia falar, porque a gente tem tanta opção. Se no final do mês você tinha que escolher qual que você ia comprar, qual quadrinho você ia comprar, agora você pode, sei lá, comprar 3 em físico e ler os outros 3 em digital, sabe? Então, assim, como você tem muita coisa, então acaba que dificulta até você ter um foco, né? É como você falou, Lucas. Hoje em dia a internet ajuda bastante, né? Porque a gente tem toda essa facilidade de baixar, fazer download e tal. Mas eu não digo nem de adquirir. Eu tô falando na questão de acompanhar mesmo. Às vezes você se divide entre ler mais uns 5 capítulos do livro que você está lendo ou começar uma série nova. Ou sabe, esse tipo de coisa. É tanta opção que a gente não se perde não no fazer, ajuda. nem um pouco. Não. Acho que pra minha experiência nerd, ela tá muito ligada ao cinema hoje em dia. Porque, realmente, quem tem tempo pra ler livro e quem tem tempo pra ler quadrinho, né? A vida adulta é um saco. Mas... Então, É verdade. o cinema Concordo. tá me levando mais pra esse lado nerd. E o cinema, ele tá me dando essa alimentação geek que eu tinha. Mas eu ainda leio quadrinhos, eu ainda tento ler livros e as séries hoje em dia contribuem bastante. E eu acho que hoje em dia é muito mais fácil ser nerd, porque a gente não é mais a casta da sociedade, entre termos. Nós agora fazemos parte da cultura pop. Acho que uma das coisas que a gente tem que, né, tentar combater de certa forma no meio nerd é justamente a questão do preconceito, outros tipos de preconceito, né? Eu acho que ser nerd deixou de ser um tipo de preconceito, mas tem muitos outros preconceitos que estão inseridos numa maioria nesse meio e que a gente tem que ter mais produto com diversidade cultural. Eu particularmente me considero nerd, mas não tão no lado cinematográfico como vocês, né? Eu não assisto muito filmes e quadrinhos, mas eu acho que em questões práticas ser nerd ficou muito mais fácil. Não preconceito, né, que caiu bastante, hoje é mais uma tipo de zoação, você ser nerd. E também as coisas estão mais acessíveis. E se você quisesse comprar uma revista de uma aventura, você ia sofrer muito, muito
Brasil não era algo difundido, então você tinha que trazer de fora, e era caro, então só as pessoas muito bem abastadas conseguiam. Eu acho que a questão que, tipo, que vem gerando muita polêmica é a questão da diversidade na cultura nerd, né? A escolha dos atores, né, do Star Wars, da saga principal agora, da Jay e tal, da Rey. Então vem surgindo assim bastante preconceito contra outros tipos de coisas que antigamente a gente ficava voltado só a preconceito contra ser nerd. Agora não é mais tanto preconceito ser nerd, mas ainda tem outros tipos de preconceito que são coisas que já são tipo inseridas na sociedade e agora a cultura pop, a produção cinematográfica vem produzindo muita coisa justamente para tentar acabar com esses outros tipos de preconceito, né? É evidente que acabar é algo assim, acabar com o preconceito é algo muito utópico, mas pô, os últimos filmes, os últimos quadrinhos, tem até um colaborador nosso, né? Um abraço aí pro Fábio, que ele faz o quadrinho dele, né? Ele tem a HQ dele, que é uma história de um personagem que é negro, sabe? O protagonista é negro. Então, assim, pô, na minha cabeça, o único protagonista negro que eu lembro da Marvel, por exemplo, é o Pantera Negra e o Homem-Aranha. Teve um dos Homem-Aranhas que também é negro. Então esse tipo de coisa tá muito em pauta agora, assim. Eu acho que isso é algo muito relevante. Eu acho que isso que deveria ser a pauta da cultura do universo nerd e dessa galera. O que vocês acham? Eu tenho um amigo, que eu faço arte, né? Então esse mundo do quadrinho, de criar quadrinho, fazer quadrinho é uma coisa muito presente na minha vida. Então, eu tenho um amigo que ele criou uma editora do zero para postar os quadrinhos dele e para trabalhar com os amigos dele. E ele criou diversas histórias em quadrinhos sobre o folclore brasileiro, sobre heróis, né, heróis brasileiros, e tipo Marvel e DC, só que brasileiros, né? Um abraço pro Gabriel. E ele é incrível, o trabalho dele é incrível, ele tá dando essa diversidade, tanto que na Comic Con Experience eu trabalho dele com essa HQ do folclore brasileiro, do sertão brasileiro em HQ. E eu acho que isso é incrível, isso tá dando uma outra visão para a ideia do que é história em quadrinhos aqui mesmo no Brasil, e eu acho que isso é importante. Eu acho importante a gente acabar aproveitando o valor que estão dando agora para as coisas médicas, para a gente tocar nesse tipo de assunto também, né? A gente tá vendo cada vez mais a mulher como protagonista também, e eu amo Jessica Jones, eu não conhecia, na verdade, porque eu não sou muito de quadrinhos também. Apesar de amar o Homem-Aranha e começar a gostar por causa dos quadrinhos, eu nunca fui muito de acompanhar. Mas eu acho importante e aproveitar, né? Que como tá tocar nesse assunto, fazer exatamente o que o Lucas disse, né? Tentar acabar, por mais que seja utópico demais, é importante pra caramba. Isso, tipo, aproveitar, né, que Star Wars agora tá chegando nos lugares onde provavelmente antigamente, com pouco acesso que tinha ao cinema, até a própria internet, hoje em dia você pode ver Star Wars no seu celular, e você baixa no torrent e bota no seu celular e assiste no ônibus. Então, assim, discutir esse tipo de assunto com a acessibilidade maior que está se tendo hoje a esse tipo de cultura é algo pra mim assim fundamental. Acho que essa tem que ser tipo a pauta daqui pra frente. Então sei que esse assunto vai ser muito polêmico, né? Porque tem muito esse pensamento, né, de que você não pode falar de política no meio nerd. Sendo que se a gente for pegar a cronologia, a história assim, né, próprio Super-Homem surge lá como uma forma de levantar a autoestima no meio da crise de 29. De ferro, da Vader. Exatamente, o Capitão América acho que é um dos maiores exemplos disso, né? De relação à política. O herói nacional americano, oh meu Deus, né? Tem até aquela HQ, né, que o Capitão América bate no Hitler. E é engraçado porque é irônico agora. O Capitão América tá sendo revelado como realmente da Hydra e o Trump ser presidente dos Estados Unidos. Eu acho isso muito engraçado. Demais. Foi muita coincidência, então, cara. É muito coincidência, né? Eu acho isso muito engraçado. Isso Ou não. é uma coisa que... Não, se a gente raciocinar bem... mas
Mas isso mostra que a cultura pop, dos quadrinhos e da arte de forma em geral, mexe muito com a política, transita muito com a política, e é o reflexo do que a gente recebe. Porque o mundo nerd, ele sempre falou isso da política. O X sempre falou sobre a questão do homossexualismo, de ser diferente, de você aceitar suas diferenças. E hoje o movimento LGBT é uma coisa grande, é uma coisa bem, né? Só que a gente lia isso quando a gente era criança e a gente não tinha essa noção. Eu mesma descobri a minha própria sexualidade lendo X-Men. Então, isso é uma coisa muito legal, porque a arte do quadrinho, a arte nerd, ela tem essa ideia de ensinar pra gente certas coisas que a gente até então não percebe quando a gente está crescendo, como a política e as questões sociais. Então, eu acho que isso é importante. Quadrinho é uma coisa importante. Pois é, né? Até uma crítica, assim, né? Porque, tipo, a gente... É bem bacana isso que tu falou. Na escola, a gente geralmente não é levado a ler quadrinho. A gente sempre fica lendo lá o Machado de Assis, Euclides da Cunha, mas a gente não lê um Tolkien, a gente não lê um Hobbit, sabe? Hobbit é super fácil, sabe? Muito mais fácil que Machado de Assis. Então, assim, pô, se você pensar que até o próprio currículo escolar, né, tem um pouco de preconceito ainda com esse tipo de literatura, porque acha vulgar, mas se a gente for analisar, é uma parada, assim, muito rica, sabe? Que, pô, talvez, assim, aquele jovem nerd que joga videogame todo dia vai aprender muito mais sobre literatura em si, lendo, sei lá, o Hobbit, por exemplo, do que lendo um livro tipo Machado de Assis que ele nunca mais vai lembrar no ano seguinte, ou que vai pegar um resumo na internet pra fazer o trabalho. Não tô falando de mim, talvez esteja. E é legal porque. É legal porque Um abraço o para a Hobbit, professora de literatura. o Hobbit Pois é. e o Senhor dos Anéis. O Hobbit e o Senhor dos Anéis e a Nárnia, o próprio Nárnia, né? Se a gente vê pela construção literária do Lewis e do Tolkien, eles eram melhores amigos. O Tolkien era espírita e o Lewis, ele era cristão evangélico, então eles tinham essa coisa da religião. Eu aprendi o que era religião lendo Nárnia, o nascimento do mundo, Gênesis, né? A Bíblia, no caso. Eu acho isso interessante, porque hoje em dia a religião, a moda é ser ateu, né? Então, hoje, muita gente, não estou criticando quem é ateu, não, por favor, jamais. Mas hoje em dia a moda é você ser cético. Hoje em dia não tem essa coisa religiosa. Mas eu cresci num ambiente religioso, eu cresci numa educação religiosa. Claro que depois, mais velha, eu saí disso, tive meu pensamento próprio. Mas eu descobri o que era essa coisa da devoção e da fé com Lewis e com Tolkien, porque o Senhor dos Anéis fala muito sobre isso. Então é isso, gente. Vamos deixar umas considerações finais, recados. E antes de começarmos nas considerações finais, galera que tá ouvindo a gente aí, não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, no Twitter, Instagram, no Medium também. A gente vai estar colocando esse podcast também no YouTube. Então você vai poder ouvir lá, mas você também pode fazer o download gratuito. E a gente também vai deixar aqui... Se inscreve no canal. Não se esqueça de dar joinha e inscrever no canal, porque lá a gente vai colocar, além do podcast também, as entrevistas que a gente for fazendo e diversos outros conteúdos que a gente ainda vai pensar mais. Mas também não deixa de olhar aí, a gente vai colocar todos os links de tudo que a gente citou aqui aí no post, no Medium, onde vocês vão estar vendo originalmente. Então... tá tudo aí, gente. Então, deixa aí sua recomendação, seu comentário, que a gente vai ler comentários no próximo podcast. A gente vai começar lendo e respondendo comentários. Então, se você tem algum comentário, deixa aí no campo das respostas ou manda um e-mail pra gente para rsubjetivo@gmail.com. Vai estar tudo no post. Então, vamos lá, as considerações finais. Então, ficou aí, a gente deu umas lições. Falamos um pouco do que é ser nerd. Eu acho que é importante agora a gente tirar, assim, tentar botar o foco mais no preconceito, outros tipos de preconceito no meio nerd, do que propriamente o preconceito de ser nerd, que já é uma coisa que não é mais assim tão evidente. Obviamente que se você for na sua empresa e
tentar jogar Pokémon lá, as pessoas vão te julgar de alguma forma. Mas jogar o Pokémon Card, Seja chefe. jogar Pokémon Card ou se jogar um Magic na sua empresa, as pessoas vão te julgar, obviamente, mas não é algo que nem antigamente, tal, que pô, gerava até casos de suicídio e dentre outras coisas que o bullying pode causar. Então essa é a minha resposta. Então vamos combater outros tipos de preconceito no universo nerd e vamos continuar aí consumindo e criticando também, porque é muito importante. E mais do que isso, né? Se você gosta daquilo, independente do que seja um jogo, um quadrinho, um filme, o que for, não tem vergonha de falar, independente do que seja, porque ser nerd é isso, é ser apaixonado mesmo. Então, mete a cara, procura saber de onde surgiu, quem é o escritor, se tem outras obras, de onde veio essa referência. É bacana você fazer esse tipo de coisa quando você gosta de uma coisa, se dedicar a essa coisa. E ser nerd é do caralho demais. Eu cresci, eu fui agraciada de crescer num ambiente onde ser nerd é ser normal, mas como o Lucas disse, existe muito preconceito e hoje a gente está vivendo num mundo onde o preconceito está sendo combatido. Então eu acho que, de certa forma, vale a pena você ser verdadeiro consigo mesmo e não ter vergonha de ser nerd, porque, né, refraseando, ser nerd realmente é do caralho. E você tem a possibilidade de aprender coisas novas e conhecer coisas novas e ler coisas novas. E a leitura dentro do mundo nerd é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. E eu acho que ser nerd é a melhor coisa, o melhor aprendizado que você vai ter. Então vale muito a pena e é um mundo pronto para te abraçar e você vai ser muito bem-vindo. Acho que esse é o que vale para ser nerd. O pessoal já falou bastante aí, né? É exatamente isso, né? Não se preocupar muito com o que os outros vão dizer, porque querendo ou não, as pessoas sempre vão divulgar de alguma forma, mas ser nerd aí tem ascensão e agora é mais acessível, a gente tem que aproveitar essa nova onda. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Até o próximo Subversivo Podcast, um novo tema, talvez novos colaboradores, convidados e muito mais. É isso e tchau.